uma coisa que a mãe faz, o pai faz e passaram para o filho, filha deles, sendo que eles aprenderam com as pessoas que vieram antes deles. Uma festa comemorativa, uma data que se comemora todo ano. Uma coisa que se repete e que não muda. Fiz um exercício esses dias, conversando com alguns amigos meus, e pedi para eles conversarem com seus pais, enfim, com as pessoas próximas a eles, e perguntarem o que eles achavam quando pensavam na palavra tradição. E essa foi alguma das respostas que eu recebi deles. É verdade que a tradição pode ser exemplificada a partir de alguns desses exemplos. Mas será que a tradição é algo que não muda? Será que se a tradição mudar, ela vai deixar de ser tradição? Meu nome é Vitória Gomes, eu sou bibliotecária e pesquisadora de cultura e patrimônio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de tradição. O conceito de tradição teve o seu sentido e significado construído ao longo do tempo por conta de vários fatores, tanto os sentidos empregados no uso cotidiano, quanto por reflexões que ocorreram no campo científico. Como existem vários conceitos de tradição e várias perspectivas diferentes, eu resolvi trazer um estudo que você depois pode acessar através das indicações de leitura. E nesse estudo, a autora começa a falar um pouquinho sobre esse tema a partir da discussão da etimologia da palavra de tradição. E aí, esse exercício que ela faz de recorrer à etimologia é um movimento interessante porque permite com que a gente volte o nosso olhar para entender os elementos que compõem a formação da palavra e entender os significados que haviam na origem, que podem ou não ser discrepantes do significado que a gente entende por essa palavra hoje. Segundo ela, a palavra tradição vem do latim traditio, que é derivado da forma verbal traditum, do verbo tradere, composto de trans e dare. Segundo ela, essas palavras querem dizer dar, passar ou fazer passar a alguém com a intenção de transmitir produtos, bens e, segundo ela, por extensão, transmitir conhecimentos, um saber, a sabedoria ou a memória. O primeiro significado que a gente pode perceber dessa palavra é o fato dela denotar uma intensa e contínua atividade. O sentido de que a tradição é algo puro, autêntico e que não pode ser mudado ou transformado está presente em alguns dicionários do século XVIII. E não por acaso é um período... Está presente em alguns dicionários do século XVIII, e não por acaso esse é um período que coincide com a instituição e a consolidação dos Estados-nações europeus. E estes, quando foram implantados, implantaram com eles vários valores do que é ser moderno, do que é o progresso e do que é ter aquela nacionalidade ou fazer parte daquela nação. E aí, para fazer isso, eles usaram como meio de difusão dessas ideias que eles queriam transmitir a escola, os símbolos nacionais, como os monumentos e eventos, datas comemorativas, que inclusive geraram a invenção de novas tradições. Só que dessa vez as tradições elas vinham não das pessoas, não do povo, e sim vinham através do Estado. Lembra que na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a relação entre o patrimônio cultural e a cultura popular, e que aqui no Brasil ela era perpassada pela atuação dos folcloristas, que nas suas concepções sobre cultura popular, que para eles era um folclore, havia a ideia de que por conta do avanço da modernidade, do desenvolvimento, enfim, do progresso, esse folclore estava prestes a desaparecer e que por isso eles precisavam estudar e registrar, enfim, fazer esse registro visual e textual dessas manifestações visando a preservação das mesmas. Essa compreensão de que o folclore estava prestes a desaparecer vinha do fato de que eles entendiam que, por ser algo tradicional, era algo que não podia mudar. Porque se tivesse uma mudança, se acontecesse alguma mudança, esse folclore perderia sua autenticidade e não seria mais uma tradição. Essa compreensão vem muito do fato também de que os folcloristas aqui no Brasil estavam influenciados por esse pensamento europeu e acabaram reproduzindo isso no momento de estudar as manifestações culturais brasileiras. E aí, pouco a pouco, foi se difundindo essa ideia de que o folclore ou a cultura popular, ela tinha essa ligação com uma tradição, essa tradição ela representava uma determinada autenticidade e que se tivesse mudanças não seria mais autêntica, não seria mais verdadeira e portanto não seria mais aquilo que ela se dizia ser. Mas Vitória, a tradição pode ou não pode mudar? Bom, existem várias perspectivas e a que eu estou trazendo aqui hoje, que é particularmente que eu defendo e acredito, é que a tradição ela é algo sim que se repete, no sentido de ter uma continuidade, pelo fato dela ser transmitida através das gerações, mas por ser algo que é uma expressão das sociedades, ela não vai estar imune às transformações que ocorrem nas sociedades.
já que a cultura ela sempre vai refletir os aspectos sociais, éticos, tecnológicos, políticos que ocorrem nas sociedades. E aí tem uma reflexão que o Canclini faz sobre essa questão, e o Canclini fala que existe uma fascinação pelos produtos, então qualquer forma que vocês imaginarem que pode se expressar os bens culturais, e existe um descaso pelos agentes e pelos agentes sociais e pelos processos que geram, modificam e transformam esses produtos da cultura. E esse tipo de visão faz com que o olhar se concentre muito mais sobre os objetos na sua repetição, ou seja, na continuidade daquele modelo que já existe, do que entender que ele está completamente ligado a um processo de transformação. Em resumo, uma tradição pode começar amanhã e daqui a 3 anos já ser considerada uma tradição. Assim como uma tradição que já existe há um século pode ser bastante diferente hoje do que como ela era quando começou. E quem define isso, quem define as regras de como vai ser, são as pessoas que estão diretamente envolvidas na criação e manutenção daquela tradição. Para apimentar o debate e deixar vocês pensando, eu gostaria de fazer uma pergunta para reflexão. E aí você pode dizer, mas eu acho que Vitória não tem nada a ver isso aí que ela tá falando, e se mudar não é a mesma coisa, enfim. Tá. Não, tira o tá. Ai, meu Deus. Vamos lá. E aí eu te pergunto, uma tradição que envolve a infração dos direitos humanos, seja de pessoas LGBTs, pretas, mulheres, crianças, enfim, ou que envolve a infração dos direitos dos animais, ela deve continuar ou deve ser estimulada a incorporação de novos valores e práticas que não infringam os direitos de ninguém? Se você quiser aprofundar o debate, é só acessar as indicações de leitura. Queria também que vocês pensassem se vocês conseguem identificar alguma tradição no lugar onde você mora, nos seus fazeres cotidianos, na sua família, no seu bairro. E se você quiser, comenta aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso. Semana que vem vai ser o último vídeo dessa série especial sobre cultura popular. Espero vocês!